agora que você já definiu o seu ponto de partida, quem é você, o que você está fazendo, o que você tem ou deixa de ter, e o que você gostaria de ser quando crescer, o que você quer se transformar, aonde você quer alcançar, o que você quer alcançar com o seu projeto, com a sua vida profissional, com a sua clínica. Agora que você já tem isso definido, para um prazo definido, vamos dar continuidade ao planejamento estratégico. Agora a gente vai fazer um processo que a gente chama de desconstrução. O que é desconstrução? A gente começa a fazer de trás para frente. Ou seja, nós vamos olhar agora mais profundamente para esta visão, que é o meu objetivo de longo prazo, aquilo que eu quero alcançar, e eu vou desconstruir isso. A pergunta é, o que eu preciso ter, fazer, saber para alcançar a visão, para alcançar os objetivos de longo prazo? Então, por exemplo, eu quero ser reconhecido como uma clínica, como profissional mais rápido da minha região, por exemplo, só como exemplo. Se eu quero ser reconhecido por um público ali como alguma coisa, eu preciso ser primeiro conhecido, certo? Então eu vou definir a partir de agora elementos que são fundamentais, que são chave para alcançar a minha visão. Nós vamos chamar esses elementos chaves, que também pode ser chamado assim, de drivers. O que são drivers? Drivers são os subobjetivos, são caminhos obrigatórios, sem os quais eu não alcanço a visão, não alcanço objetivos de longo prazo. Ou seja, em outras palavras, eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar, e eu tenho que agora definir com clareza o que é que eu preciso ter, não é opcional, eu preciso fazer, não é opcional, eu preciso conquistar aquilo, passar por aquele caminho, senão eu não alcanço a visão. Se eu não souber tal coisa, se eu não dominar isso, se eu não fizer tal questão, eu não vou chegar lá. Então, por exemplo, eu defini lá que eu quero ser uma clínica reconhecido como um profissional, o melhor, o mais famoso, o mais tecnológico. Então, eu preciso ser conhecido. A opção de eu conseguir ser reconhecido como o melhor se as pessoas nem me conhecem, sequer me conhecem. Você entendeu? Então, assim, ser conhecido por todo o meu público-alvo é essencial, é fundamental, não é opcional. Me tornar conhecido, ter visibilidade naquela região de atuação é essencial. Ou eu alcanço isso, ou não alcanço minha visão de ser reconhecido como o cara top naquela coisa. Entende? Faz sentido para você? Agora que você entendeu o que são estes drivers, deixa eu te contar quais são os drivers mais importantes que a gente utiliza no nosso trabalho. Vou contar para você então quais são os 7 drivers que eu costumo usar nos projetos e cabe para, vou te dizer, para 8 ou 9 de cada 10 projetos cabem esses aqui. Eventualmente o seu caso talvez possa ser um pouco diferente, mas na dúvida, segue esses 7 passos aqui que eu quero te mostrar, os 7 drivers. Para você alcançar a sua visão, para você alcançar o seu objetivo de longo prazo, você precisa ter um grande nível técnico, né? Você não consegue alcançar grandes resultados de imagem, de projeção, tendo um nível técnico mais ou menos. Concorda comigo? Geralmente eu não preciso falar muito isso para dentistas, para colegas, porque dentistas já estudam muito por conta própria, já se dedicam, faz especialização, lê, vai em congresso. Isso geralmente não preciso nem falar, é chover no molhado. Mas vamos lá, um dos drivers fundamentais, ou seja, não é opcional, é você ter um nível acima da média. Se você não tiver um nível excepcional, ou seja, um nível acima da média, você não se torna referência técnica em alguma coisa. Se esse for seu objetivo, ser uma referência técnica, ser um cara desse nível, você vai precisar então ter esse driver com você, um nível técnico muito alto. Então, vai anotando, olha, o meu subobjetivo, o meu driver número 1 é esse. Um segundo driver que eu utilizo com muita frequência, como eu disse para você, é o cenário perfeito. O que é o cenário perfeito e adequado ao público? O cenário é todo o meu espaço físico. É o nível de decoração, o tipo de decoração, o perfil que eu tenho de sensações que o meu cliente tem comigo de um modo geral. Então o cenário o paciente entra no consultório e ele vê que imagem. Quer ver um exemplo? Se eu quero aquela projeção, eu quero ser conhecido como alguém altamente tecnológico, então como que é a fachada do meu consultório? Como é que ele entra? Quando ele entra, como é que é lá dentro? Vamos supor que eu quero vender uma imagem que eu sou altamente tecnológico e o cliente entra e o consultório parece a casa da avó dele. Móveis de mogno, não tem computador, a agenda é feita na mão. Como que aquela pessoa vai considerar que aquele profissional, aquela clínica é tecnológica, é o que tem de mais moderno, se é na recepção que ele já está vendo, já é antiquado, já é mais arcaico.
Isso é interpretação. Talvez você tivesse com um modelo de posicionamento, se o objetivo fosse ter, sei lá, atender velhinhos de uma forma mais simples, talvez tudo bem aquele espaço físico. Então, de qualquer forma, o cenário adequado ao público-alvo, de qualquer forma é perfeito, entende? Que não tem receita de bolo, não tem o perfeito para todo mundo. Então, qual é o seu objetivo? Qual é o cenário perfeito e adequado para o seu público-alvo? Fundamental você trabalhar isso. Um terceiro driver que eu acho excepcional, que não é opcional também, é ter uma equipe altamente comprometida. Olha que interessante. A equipe tem que estar comprometida com você e engajada para alcançar a visão. Engajamento é quando a equipe está entendendo, compreendendo a visão de longo prazo, ou seja, aonde a gente quer chegar, e está todo mundo ali ansioso por conquistar esse objetivo. Está todo mundo compartilhando ideias, compartilhando sonhos, compartilhando objetivos. Então, ter uma equipe que está capacitada, que está comprometida com você, que está engajada com sua visão e seu objetivo de longo prazo é essencial, não é? Então, eu não acho isso opcional. Você consegue, será, talvez, ser uma equipe super boa e conhecida e reconhecida tendo uma equipe mais ou menos? Uma equipe que não ajuda? Pior, uma equipe que talvez sabote? Claro que não. Então, não é opcional. Não é opcional ter uma equipe mais ou menos. Por isso é um driver. Bom, um quarto driver que eu acho extremamente importante, que é um pouco ligado a esse, é gerar no cliente uma experiência memorável. Ir ao dentista não é uma coisa muito legal, a gente sabe disso, para o paciente. Como é que você pode fazer para que essa experiência seja a melhor possível? Então você tem que pensar como é que é o estacionamento, a facilidade que ele tem ou não, como é que é ele entrar no consultório ou no prédio, como é que ele ficar na sala de espera, como é que é passar por aquele período ali dentro, se é muito longa, né, essa espera, como é que é o procedimento, como é que é a mão do dentista, se é mão pesada ou não, como é que é a confirmação e por aí vai. Todos esses passos, né, são fundamentais e são considerados parte da experiência que o cliente tem. É tudo aquilo que ele vivencia a partir do momento que ele está com você no seu consultório. Então, esse driver, a experiência é o todo do que ele vai sentir ao estar com você no consultório. O próximo driver que eu acho fundamental também, vamos chamar de gestão nota 10. Gestão nota 10 será que realmente consigo atingir esses meus objetivos de longo prazo que eu listei, aumentar o faturamento, melhorar a conversão, etc., com uma gestão mais ou menos? Será que eu consigo, sem entender a administração, sem entender a gestão estratégica, será que eu consigo atingir esse objetivo? Acho que não. Então aqui eu tenho que pensar depois, que softwares eu vou utilizar na gestão, que método, que processo, se eu vou ter um gerente ou não, a forma como eu vou conduzir tudo isso, a minha forma de liderar a equipe, como que eu faço os meus contratos dentro do consultório. Então, tudo que tem a ver com essa parte legal, jurídica, contábil, financeira, gestão de pessoas, né, o RH, tudo isso agora é fundamental para fazer uma gestão nota 10. Que sistema, que processos, que recursos eu utilizo na gestão como um todo para me garantir esse tipo de resultado. Próximo driver é alta visibilidade. Eu já mencionei ele aqui um pouco. O que é alta visibilidade? É me tornar conhecido. Então, como é que eu faço para me tornar conhecido nesse meu público-alvo ali? Como é que eu faço? Então, será que vou usar redes sociais? Será que eu vou usar palestras? Será que eu vou usar panfletagem? Então, vai depender de um monte de coisa isso. Ter alta visibilidade, o que eu quero dizer é que não é opção. Se o seu objetivo é ser reconhecido como, ou ser... Para conseguir sucesso, as pessoas têm que te conhecer. Concorda? Como é que as pessoas vão te contratar se não te conhecem, nunca ouviram falar? Para a gente conseguir isso, nem que seja para provocar o boca a boca, significa que eu tenho que me tornar conhecido. Eu chamo isso de visibilidade, me tornar visível, me tornar conhecido, me tornar percebido. Esse é o assunto que eu quero mencionar aqui. Então, como é que a gente faz para alcançar isso? Esse conjunto de ações depois faz parte desse driver fundamental também. E por fim, o último driver dessa lista que eu quero te passar, né, acho que você já entendeu esses 6 muito importantes, eu chamo de venda interna. É a sua capacidade comercial. Lembra lá do tripé fundamental que a gente falou nas primeiras aulas? Que eu tenho que cuidar de um dos meus departamentos, é o departamento comercial? Lembra que esse departamento comercial ele pensa em o que eu faço para atrair pessoas de uma forma natural, o que eu faço para melhorar a conversão, o que eu faço para fidelizar?
Então, aqui eu estou falando como é que eu posso fazer, que métodos eu posso utilizar para conseguir ter uma capacidade comercial boa. Em outras palavras, como é que eu faço parcerias que funcionem, como é que eu faço uma comunicação bacana e principalmente, internamente, uma vez que o paciente chegou, como é que eu apresento para ele? Como? Eu vou escrever num papelzinho, eu mostro numa tela porque eu filmei, que eu fotografei o paciente, eu uso um macromodelo. Como é que eu faço a venda interna? Se eu, minha equipe, se a gente não aprende a vender, se a gente não aprende a conversar, a apresentar para o cliente, vender, lembra que vender é apresentar da forma correta, é apresentar da forma que o paciente entenda, isso é vender, tá? De uma forma ética, vender é apresentar ao serviço, ao plano de tratamento ao cliente, de forma que ele possa entender para aderir, para se comprometer com a parte dele do tratamento, é isso. E a gente quer que os pacientes entendam para poder aderir ao tratamento e aí efetivamente fechar com você e permanecer com você e fidelizar. Esse conjunto, né, que a gente chama então de venda interna, é fundamental também, entendo que não é opcional. Você poderia ter outros drivers, mas esses são fundamentais. Então, se eu tenho autodomínio técnico, pensa assim comigo, do ponto A para o ponto B. Se para eu alcançar o meu ponto B, eu conseguir autodomínio técnico, ou seja, um nível técnico muito alto, ter toda a minha estrutura física num cenário perfeito para aquele público-alvo, para o meu objetivo. Se eu consigo ter a equipe que está comigo nesse projeto, está engajada comigo, a equipe está me ajudando a alcançar esses resultados. Eu faço com que o conjunto dos meus clientes tenha uma experiência fantástica, memorável, que eles vão falar, uau, que sensacional. Se eu consigo fazer com que a gestão seja muito bem feita, muito bem anotada, números, indicadores de performance, tudo bem certinho, tudo bem anotado. Sou bem conhecido na região, eu me tornei conhecido, me tornei famoso, me tornei admirado de modo geral e consigo fazer com que as vendas internas, as parcerias sejam feitas de uma forma concreta, eu não tenho como errar. Então vamos dizer o seguinte, que do ponto A para o ponto B, eu consigo alcançar esse resultado se eu seguir estas 7 trilhas, talvez 6, talvez 8, depende do seu caso, talvez você possa acrescentar alguma, tirar alguma dessas daqui. Mas se eu traçar um caminho, traçar um plano de ações para estes drivers, eu certamente chego no meu objetivo, com certeza. E não dá para pular nenhum desses. E o fato de eu não poder eliminar estes que eu defini para mim é que tornam eles drivers, ou seja, tornam eles elementos chave do sucesso do meu projeto. Então, planejamento estratégico é isso. Eu saber onde eu estou, saber com clareza para onde eu quero chegar, em quanto tempo, definir agora o caminho que eu vou traçar, eu defini agora qual estrada, qual veículo eu vou usar, se eu vou usar o caminhão, se eu vou de ônibus, se eu vou de carro, se eu vou de bicicleta, agora eu defini, esses são os drivers. E depois, agora vai faltar eu definir o meu plano de ação e botar isso em ordem. Isso eu falo com você na próxima aula.